seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a respeito da diabetes. A gente trouxe aqui, há 15 dias atrás, um vídeo sobre a hipertensão na odontologia. O nosso último vídeo foi sobre a urgência em hipoglicemia e hoje a gente vai falar sobre os pacientes diabéticos. Então, como a gente faz para tratar pacientes diabéticos dentro do consultório? Como é o manejo de tratamento deles? É sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então, bora! Bom, pessoal, a melhor forma de lidar com a diabetes é se tratando da prevenção e do controle. Estima-se que cerca de 4% dos pacientes adultos odontológicos são diabéticos. E muita parte, na verdade, desses pacientes desconhece a doença, nem sabe que tem. Então, a diabetes mellitus, assim como a hipertensão, ela representa um dos mais importantes problemas de saúde pública, que compromete o paciente como um todo, a sua produtividade, a sua qualidade de vida e também a sua sobrevida. Então, a diabetes mellitus, ela é caracterizada por ser uma síndrome relacionada ao metabolismo de carboidratos, de lipídios e proteínas, que vai fazer com que algumas complicações sejam decorrentes dessa, porque não há a produção de insulina, então há a falta de insulina. Ou seja, na primeira consulta que você está ali com o seu paciente, chegou o paciente ali com você, é a primeira vez que você está vendo ele, é imprescindível que você faça uma boa anamnese, você, dentista, obtenha as mais informações minuciosas daquele paciente a respeito se ele possui diabetes mellitus, qual é o tipo da diabetes mellitus dele, quais são os medicamentos que são utilizados e como é ou foi os tratamentos odontológicos prévios deste paciente. Então, é um paciente que já fez tratamento odontológico, um paciente que está fazendo tratamento odontológico atualmente, mas está querendo trocar de profissional, ou então um paciente que já está fazendo tratamento odontológico como profissional, mas ele vai fazer alguma coisa específica com você, que no outro profissional não vai fazer, como é o tratamento dele. É muito importante que você tenha todas essas informações no primeiro contato com o paciente. Além disso, é importante também os hipoglicemiantes orais. Por quê? Porque isso pode fazer com que haja alterações e interações medicamentosas com fármacos prescritos pelo cirurgião dentista. Então, às vezes, nós nos sentimos muito impotentes, né, em relação à prescrição de medicamentos. Eu falo isso não só por mim, nem pelos meus inscritos, mas eu vejo a vida do dia a dia dos profissionais. Às vezes a gente fica na dúvida de qual medicação passar para um paciente cardiopata, para um paciente hipertenso, um diabético. Então, tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, então, quais são as alterações bucais que podem ser encontradas nos pacientes diabéticos? Então, as alterações bucais no paciente com o diabetes mellitus vai fazer com que haja o controle inadequado do quadro glicêmico. Então, quando há alguma dessas partes, dessas alterações que a gente vai falar, significa que há um controle inadequado do quadro glicêmico. Então, quais são essas? Primeiro de tudo, a xerostomia, que é a sensação de boca seca. Temos vídeo sobre xerostomia aqui no canal, tá? O hálito cetônico, que é a hipossalivação, que faz com que a pessoa tenha um mau hálito, né? Por conta da saliva que não é produzida em uma boa quantidade. Infecções oportunistas. Doença periodontal, então o paciente pode ter perda de inserção, uma maior reabsorção óssea, um maior sangramento, então o paciente que vai estar relatando para você que ao passar o fio dental sangra, ou até em outros momentos. Dificuldades da cicatrização, então o paciente que fala, na minha última cirurgia demorou 3 semanas ou 1 mês para fechar o buraco do dente, então é importante. Até por essa razão, a gente saber sobre os tratamentos prévios que esse paciente fez na odontologia. Além de poder ter candidíase oral, estomatite por dentadura, queilite angular, glossite romboidal mediana e até mesmo, em algumas crianças, a doença estará associada à perda de cálcio pelo organismo. Também temos vídeo aqui no canal sobre cálcio nos dentes. Também vou deixar o link aqui para vocês no card, tá? Que pode levar à hipoplasia do esmalte. Então, além da hipossalivação, juntamente com a alta concentração de glicose na saliva, isso vai contribuir com fatores de risco para a cárie dentária. Então, se o paciente ele não possui saliva
Se tem infecções oportunistas e possui alguma das outras alterações bucais, isso tudo transforma o meio suscetível para a formação de cárie. Então, como a gente falou, né, existem essas alterações que podem ser encontradas no meio bucal, mas o paciente, ele vai apresentar alguns sinais e sintomas característicos do diabetes mellitus. Gente, estou falando do, tá? É porque eles podem ser, para algumas pessoas pode ser o diabetes mellitus e para outras a diabetes mellitus, mas ambas as formas estão corretas, tá certo? Então, quais são os principais sinais e sintomas? Primeiro de tudo, a polidipsia, que é quando o paciente tem muita sede. Poliuria, que é o aumento do volume urinário. Então, o paciente que bebe muita água, consequentemente, vai muito ao banheiro. Fazer número 1, fazer xixi. Polifagia, que é uma fome excessiva. Então, o paciente está bebendo muita água, comendo muito, fazendo muito xixi. Perda de peso e disfunção ou falência de alguns órgãos devido à deficiência na produção de insulina e uma resistência à sua ação periférica. Então, a gente falou sobre os sinais e sintomas que podem ser encontrados nesses pacientes. Nós falamos também sobre as alterações bucais encontradas, mas agora a gente vai falar sobre os tipos de diabetes. Então, para você não confundir mais, a gente vai explicar rapidamente. Vamos deixar também aí no nosso YouTube aqui, na parte do nosso canal, as diferenças entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, tá certo? Então, dá um pause aí nesse vídeo, vai lá e já salva essa imagem, tá certo? Então, começando com a diabetes tipo 1, essa é caracterizada pela destruição das células beta do pâncreas, em consequência de infecções virais ou doenças autoimunes. Isso vai fazer com que haja deficiência na produção de insulina e afeta jovens com idade superior a 25 anos. Então, a diabetes tipo 1 ela é mais comum em jovens de até 25 anos. Então, ela começa a afetar jovens dessa idade. Mas também existem pessoas de outras idades que podem formar, mas não é o comum. Ou seja, quando o paciente ele tem diabetes tipo 1, ele precisa tomar insulina algumas vezes por dia ou até mesmo uma vez por dia para controlar a glicemia. A outra é a diabetes tipo 2. Essa é a mais comum. Com certeza, quando você perguntar para o seu paciente, 80% dos casos vai ser diabetes tipo 2. Então, essa é ocasionada pela diminuição na sensibilidade dos tecidos alvos e a escassez ou ineficácia dos receptores celulares da insulina, que é secretada pelo pâncreas. Geralmente, a diabetes tipo 2 vai ser relacionada com a idade, além de origem étnica, antecedentes familiares, sedentarismo, gestação e obesidade. Então, existem algumas pacientes gestantes que adquirem a diabetes na gestação, ou até mesmo somente na gestação, que nós chamamos de diabetes gestacional. Então, quando os pacientes eles têm diabetes tipo 2, a maioria vai precisar tomar medicamentos por via oral, mas algumas outras pessoas vão precisar tomar insulina ou outros medicamentos, porém não por via oral, e sim por via injetável. Prevenção. Então, a prevenção é realizada por meio do autocontrole da doença e o uso adequado dos medicamentos, com o desenvolvimento concomitante de atividades de ensino ou práticas educativas de saúde, voltadas ao paciente diabético e à sua família. Então, essa conduta possibilita a melhor convivência e aceitação do paciente em relação à sua doença. Então, o cirurgião dentista ele pode desconfiar, tá? Através da medição do glicosímetro, que é importante que você tenha no seu consultório, no local que você trabalha, e assim encaminhar esse paciente para o médico para assim ter o diagnóstico correto, tá certo? E assim, o dentista, junto com o médico, toda a equipe de saúde, né, na verdade, precisa acompanhar esse paciente para fazer com que ele haja atividades de práticas educativas de saúde. Então, o dentista, né, através do meio bucal, orientando todas essas alterações que podem ser encontradas, como a gente falou, né, da xerostomia, da doença periodontal, da candidíase, da estomatite por dentadura. Então, cabe a nós orientar toda essa parte via oral do paciente diabético. Como a gente falou, a integração de uma equipe de saúde, né, uma equipe multidisciplinar para o desenvolvimento de atividades com o paciente diabético é imprescindível para que assim haja o objetivo de elevar os níveis de saúde da população e, sem dúvidas, a essência de um manejo adequado destes pacientes para a vida.
Então, beleza, agora eu já sei sobre a diabetes, já sei como é que ela pode ser encontrada, não vou confundir mais diabetes tipo 1 e tipo 2. Agora eu quero saber como tratar diabetes mellitus, como eu trato o paciente que tem diabetes mellitus. Então, é importante, como a gente falou, né, manter a saúde bucal em dia. Então, a manter a saúde bucal criteriosa, através de profilaxias frequentes, avaliar sempre se há doença periodontal. O ideal é sempre tratar o paciente que tem uma boa resposta terapêutica, ou seja, que tem um metabolismo controlado e compensado. Gente, isso é muito importante, tá? A gente tenta sempre atender o máximo de pacientes, mas existem aqueles pacientes que querem ser atendidos naquele momento, querem fazer a extração naquele dia, querem fazer a limpeza naquele dia, uma restauração, um canal, o que seja. Mas na odontologia, principalmente em relação a pacientes diabéticos, o importante é que você atenda, né, que você trate pacientes controlados e compensados. Quando há um caso de diabetes descompensada, pode ocorrer diversas complicações que dificultam os procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, dor durante o procedimento, infecções posteriores e muitas vezes vai ser necessário o adiamento das sessões clínicas até que o quadro do paciente se estabilize. Sendo importante também controlar a ansiedade e o medo para não levar ao aumento de glicemia, também que é outro fator. Vai eu e você com mais um caso. Gente, então eu atendi uma paciente na clínica cerca de um mês atrás. A paciente conversando comigo, super tranquila, relata ser diabética tipo 2, mas nega demais comorbidades. A paciente tinha uma extração de um dente, o elemento 34 ou foi 35, se eu não me engano. E o 34 e 35 dela, como ela é uma paciente diabética, nesse dente específico tinha doença periodontal, tinha perda de seção e o dente estava com mobilidade. Então, foi indicada a extração, tiramos a radiografia prévia, dente com lesão no periápice. Indicada a extração, conversado com a paciente concordou. Quando fomos medir a pressão da paciente, pressão ok, 11/8, 110/80. Porém, quando fomos medir a glicose da paciente simplesmente estava 380. Nós, claro, né, não atendemos, eu, né, no caso, não atendemos nem outros dentistas da clínica, mas o indicado foi que ela procurasse o médico dela para rever esses medicamentos. Porém, outra coisa que é muito importante, a paciente ela estava ansiosa, a paciente estava com medo, o que levou ao aumento da glicemia. Então, é importante a gente trazer, né, eu gosto muito de trazer para vocês partes do dia a dia clínico, porque às vezes a gente só falando, a gente não consegue compreender, tá certo? Então, pronto, agora o atendimento odontológico, beleza. Como é que eu vou fazer o atendimento odontológico? Primeiro de tudo, o melhor horário para consultas de pacientes diabéticos é no período da manhã, que é quando a insulina ela atinge o seu nível máximo de secreção. Então, marque seu paciente para de manhã, preferencialmente os primeiros horários, 8, 8h30, 9, porque o paciente ele vai estar ali na insulina no seu máximo, então provavelmente vai dar tudo mais certo nesse caso. O paciente tem que se alimentar normalmente antes das consultas, como a gente falou, né? Aferir a pressão antes e após as consultas, medição da glicemia, que é importantíssima por causa dessa medição que eu consegui, né, ver que a paciente estava com a glicemia alta. Então, a pressão ela é muito importante, mas a glicemia, principalmente em pacientes diabéticos compensados, porque a paciente relatou que ela era diabética compensada, é mais importante ainda. Então, em relação aos medicamentos anestésicos, anestesia, pronto. A lidocaína ela não deve ser a primeira escolha em pacientes diabéticos. O indicado é que seja a mepivacaína 3% sem vasoconstrictor. Quando a gente trata de pacientes compensados, pode também fazer o uso da prilocaína associada à felipressina. A administração de vasoconstrictores do grupo das catecolaminas ela é contraindicada em pacientes que não têm controle glicêmico, ou seja, pacientes descompensados. Porém, quando se faz o uso, né, da mepivacaína 3% sem vasoconstrictor, o indicado é que você use até 4 tubetes por sessão, tá certo? E medicamentos, que foi a parte que a gente começou nesse vídeo.
Quando a gente tem pacientes que apresentam dor leve e moderada, você pode estar receitando dipirona e paracetamol nas mesmas dosagens, de 500 ou 750 miligramas, depende do paciente, e posologias em pacientes sem comorbidades. Já pacientes que apresentam, possuem dor intensas e com edema, você pode estar indicando também o uso de corticoide associado, como a betametasona e a dexametasona. O indicado é que sejam 2 doses por dosagem, Ou seja, uma de manhã e uma à noite, 12 em 12 horas. Beleza, pessoal? Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí embaixo nos comentários ou mandar pra gente através das nossas redes sociais, que estão aparecendo na tela pra vocês. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece que a gente tem shorts todos os dias aqui no nosso canal. Inscreva-se também para não perder os nossos vídeos que saem toda semana. Além disso, deixa o like aí embaixo que isso ajuda muito a gente. E também inscreva-se aqui, tá certo? Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Um bom feriado para vocês. Até a próxima semana.